Bom dia, Vitor. Chegou com glamour aqui na transmissão, hein? E aí, tudo bem, Gui? Tudo tranquilo? Muito bom dia, pessoal. Bom dia aí, um dia extremamente importante, início da temporada do quarto trimestre lá nos Estados Unidos, principalmente os grandes bancos agora nessa semana. Semana que vem a gente já começa aí com outros resultados importantes, principalmente na parte de tecnologia. E nessa semana ainda a gente tem uma proxy da inteligência artificial, que é a TSMC, né, que é uma empresa ali na parte de questão de construção dos semicondutores junto à NVIDIA e outras empresas ali que estão interligadas a essa parte de semicondutor. Mas hoje é um dia extremamente importante que a gente tem um CPI, mas é um CPI que deve vir relativamente morno dentro das expectativas, porque dezembro ainda foi tranquilo. O que de fato a gente está ocorrendo é em janeiro, que de fato tem algo nebuloso, né? A gente tem vários fatores ocorrendo e principalmente a gente também tem a questão do início da plataforma do governo Trump. Mas vamos lá, vamos começar aí esse dia aí, que é extremamente importante para os mercados globais. E vocês viram aqui, né? O telefone internacional tocou, o presidente do Fed ligou para agradecer a sua informação, ele está na transmissão, e é isso aí, então, CPI numa expectativa mais leve. Então, só comenta um pouco mais, Vitor, por gentileza, a respeito de dezembro. O que você teve aí de contabilidade de dezembro nos Estados Unidos, e esse dado também de um payroll que foi diferente, né? Uma expectativa muito grande para um payroll, e a gente começa a olhar o cenário de juros americano. Fique à vontade. Olhando para a questão da inflação, obviamente a gente tem que lembrar que o CPI, diferentemente do PCI, que é a métrica mais utilizada pelo Banco Central Americano, que é o Fed, né, ele é um pouco mais volátil. Né? Óbvio que a gente tem a questão principalmente de energia, de aluguéis e também salários, né? Que é um ponto mais focal nesse momento atual devido ao mercado de trabalho muito forte lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha o CPI de hoje, a gente tem que observar principalmente essa questão de inflação de salários. Como é que está a questão do emprego? A gente tem uma questão de criação de empregos muito grande devido a um payroll muito forte, e ao mesmo tempo como é que está a questão de mudanças, a questão de ganhos reais e salários, as mesmas coisas nessa questão de desemprego. Então, tudo isso a gente tem que observar durante o CPI hoje, quando sair. Né? Na questão de aluguéis, a gente já tem uma melhora gradual ali em dezembro. Né? A gente tem uma deflação, uma desinflação, não seria deflação, né? Seria uma desinflação por parte de aluguéis que realmente estava pegando bastante lá no início de 2024. Quem lembra muito bem, lá no início de 2024, a gente teve uma inflação extremamente pegajosa, onde muitos acreditavam que o Fed não cortaria em 2024. Só que, diferentemente, isso foi se apaziguando e daí a gente viu uma inflação um pouco mais amena, fez com que o Fed cortasse aí na faixa de 100 bips, né? Mas essa questão de aluguéis, a gente deve ter uma desinflação ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que na parte de energia, a gente teve um spike do petróleo nesse início do novo ano, juntamente com a questão ali, principalmente da questão ali da imposição do Biden, do governo Biden ainda, sobre a sanção sobre a Rússia, né? Então impôs mais sanções e a gente teve esse spike do petróleo subindo quase 12% durante, principalmente, esse ano. Então, assim, o ponto focal desse CPI vai ser a questão de salários, né? Porque na parte energética e ao mesmo tempo na parte de aluguéis, né, a gente vai ter uma desinflação, uma inflação amena. Então é por isso que eu acredito que o CPI deve vir em linha, ou quem sabe, quiçá, até abaixo do esperado, como veio o PPI ontem. Só que como a gente olha para janeiro já, que vai sair no mês que vem, no mês de fevereiro, a gente provavelmente vai ter um CPI um pouco mais pegajoso. Só que ao mesmo tempo a gente tem o início de uma nova plataforma de governo, onde eles vão buscar vários fatores e que estão alinhados com as perspectivas positivas da população. O que a população americana está sofrendo? A questão da inflação. Porque se a gente coloca, principalmente no governo Biden, em comparação ao Trump 1, que é o primeiro governo Trump anterior a Biden, a gente teve um crescimento da inflação de basicamente 7%. E quando a gente coloca em perspectiva o governo Biden, durante esses 4 anos, a gente teve um crescimento de mais ou menos 25% da inflação. Então, quase o triplo da inflação do governo Trump 1. E, ao mesmo tempo, quando a gente coloca em perspectiva ainda também na questão futurística, falando no governo Trump 2,
a gente tem o quê? Além das questões todas de desregulamentação, a gente também tem uma melhora possivelmente do fiscal com a questão do DOGE, né, que é o departamento de eficiência ali que a gente tem o Musk com o Vivek, e ao mesmo tempo tem a questão ali da meta que o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro que o Trump vai colocar, do 333, né? Então a gente entra numa plataforma de governo Trump olhando, obviamente, com as questões inflacionárias, que é a imposição de tarifas, a questão ali de imigração, mas existem outros fatores que corroboram também com uma inflação amena durante o governo Trump, que é a questão fiscal, a questão ali principalmente de desregulamentação, enfim, todos esses outros fatores. Então, assim, o que eu coloco? A gente vai ter um CPI realmente um pouco mais forte nesse mês de janeiro. Nesse mês de dezembro a gente vai ter um ameno, eu acho. Em janeiro a gente vai ter um pouco mais forte, e daí a partir de fevereiro, março, abril, a gente já começa a entender como é que vai ser essa questão do governo Trump, e daí a gente vai entender como é que vai ser a inflação. Obviamente, lembre-se sempre, a gente tem o CPI, que é relativamente mais volátil que o PCI, e o PCI é o que importa nesse momento atual para o Fed. E lembre-se sempre também que existem outros fatores. Diferentemente do governo do Banco Central brasileiro, que é a questão do foco atual na inflação, o Fed tem 2 mandatos. Que o primeiro mandato é a questão ali principalmente da inflação e também a questão do trabalho, do emprego. Ele focou bastante no emprego para ter essas questões de cortes, porque ele acreditava que a inflação estava apaziguada, e ao mesmo tempo agora já está focando mais na inflação, e por isso que a gente vai ter o mantimento da taxa de juros pelo Fed na semana que vem. Tá? Então, assim, é um panorama geral, porque que eu acho que deve vir realmente uma inflação um pouco mais pegajosa entre janeiro e fevereiro. Essa de dezembro vai vir mais amena, e depois a gente vai entender como é que é a questão ali do governo Trump, como é que está sendo o governo Trump, e aí a gente vai ter realmente, quem sabe, uma inflação um pouco mais tranquila ao longo do tempo. É o que eu acho, né, nesse momento atual. Pô, e você achou dando uma aula, né? Porque você não só traz esse sentimento do CPI, que é onde aqui a nossa audiência trader vai gostar mais de ouvir, né? E já gera esse preparativo para a apresentação do próprio dado em si, mas você foi o primeiro que trouxe as primeiras expectativas e impressões para a posse do Donald Trump. Então todo mundo fala, pô, toma cuidado aí no dia 20 o homem vem, mas você já traz um upgrade na informação, que é, né, o cenário do contexto da inflação, da taxação. Então, realmente é místico, né? A gente teve o Lula 1, Lula 2 e agora o Lula 3, a gente vai ter o Trump, né, num novo mandato, mas a gente já tem essas primeiras impressões. Agora, você comentou a respeito de tecnologia, e agora a gente está montando um quebra-cabeça nos Estados Unidos. Nesse começo de ano a gente está fazendo várias entrevistas e tá todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente, mas a grande maioria comenta aí de um dólar mais forte, e quando fala dos Estados Unidos começa a falar de uma possível bolha, de ouro e Nasdaq. Você pegou aí o final do Alex André também comentando, né? Pô, os bancos não são surpresa, a tecnologia pode ser que seja um tiro no pé. O que você acredita, né? Se você acompanha esses movimentos de tecnologia e se você está nessa onda também aí de, poxa, tecnologia, quando vier os balanços, pode dar uma bagunçada lá nos Estados Unidos. Eu acho assim, tem essa discussão, até porque saiu até um memo do Howard Marks na semana passada, ou retrasada, falando sobre a bolha de inteligência artificial, né, que a gente está numa bolha. Assim, a gente tem que separar por vários segmentos, né? Tem várias partes de tecnologia que obviamente, não são bolhas, ou algumas outras podem ser até bolhas. Por que eu falo isso? Né? Por exemplo, gerou um sentimento muito positivo com a introdução do Google através da computação quântica, que é algo, assim, vamos dizer, algo que está muito lá na frente ainda. É muito difícil para você chegar até a computação quântica, né? De fato, que se torna aquilo que, por exemplo, a NVIDIA se tornou com a placa de vídeo. Né? Então, assim, é algo muito relativo para chegar até lá na frente, e a gente viu empresas, principalmente nessa parte de computação quântica, no final do ano ali de 2024,
e até o começo ali ainda de 2025, subindo na faixa de 400, 500 e até 1000% em coisa de 40 dias, 50 dias. Né? Então, realmente ali talvez seja um pouco de bolha. Né? Eu até falava, cara, isso aqui não entra eu gosto das empresas, mas não entra tanto em perspectiva para mim nesse momento atual, porque eu acho que computação quântica é mais lá para frente. Tanto é que uma declaração do Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, ao mesmo tempo que do Mark Zuckerberg da Meta, durante essas 2 últimas semanas, fizeram com que tivesse uma correção extremamente alta por parte dessas ações. Tanto é que teve empresa caindo 50% no dia, né, após essa fala que é o que eles falaram. Né? Tá muito lá no futuro ainda, calma, relaxa que a gente vai chegar lá, mas demora um tempo. Agora, dentre outras empresas, a gente tem que entender o contexto. Olhando para a questão de semicondutores, né? Então a gente tem várias empresas nessa parte de semicondutor. A gente tem a NVIDIA, que está liderando, a gente tem a AMD, que também está dentro dessa parte, a Broadcom, a Intel, que está realmente não acompanhou essa evolução de fato. Mas, olhando para a questão de semicondutores, a gente tem que olhar a questão de, principalmente, imposição de tarifas. Né? Então, o Trump fala, poxa, vou impor tarifa de 10%, 30% em determinados países, e, ao mesmo tempo, dentro da China, eu coloco mais 10% a mais. Eu acho que isso não digo que é um blefe, mas é uma forma de negociação. A gente tem que entender que o Trump é um negociador. Todo mundo sabe que o Trump é um dos grandes empresários americanos na parte imobiliária, e ao mesmo tempo a gente tem vários livros do Trump ensinando como negociar, né? E é até engraçado isso. Por quê? Ele coloca isso como uma fortaleza dele. Então ele fala isso, ele tenta demonstrar uma certa força americana. Só que eu acho que isso, grande parte, vai ser feito ao longo do tempo, caso venha imposição de tarifas, não seja aquela imposição de tarifa de uma vez, porque senão seria inflacionário. E, ao mesmo tempo, até integrantes do próprio governo, como Scott Bessent, que é secretário do Tesouro, e, ao mesmo tempo, até o Musk, que é uma das grandes influências do governo Trump, eles já falaram, olha, imposição de tarifas de uma forma esdrúxula, como ele quer colocar, isso geraria uma inflação muito alta em determinado momento. Isso não seria bom, principalmente para os Estados Unidos, como também para outros países, né, que sofrerão essa imposição de tarifas. Então, assim, a gente tem que acompanhar bem de perto sobre isso, porque eu acho que talvez não seja de fato essa questão de imposição de tarifas tão esdrúxula como o mercado financeiro coloca. Fazendo isso com que acontece? A gente tem uma descompressão por parte dessa questão de semicondutores. Então, assim, existem vários fatores assim que corroboram ainda com essa questão de semicondutor continuar a sua jornada de valorização com demanda muito alta, principalmente frente ao que as pessoas colocam como bolha. Existem outras empresas na parte de tecnologia que não são bolhas. Mas ele trada tal PL, né, tantas vezes lucro. Essa empresa trada a tantos, o valuation dela é tanto e a questão ali tá muito alto, a questão do preço, vale trilhões, enfim. A gente tem que entender que existe uma revolução dentro por parte dessas empresas que acometem ela de uma forma com que essas sejam as lideranças globais dentro do seu setor. Então, por que eu vou comprar uma empresa que necessariamente, vamos supor, vou comprar uma empresa, vou colocar perspectiva assim, mais esdrúxula assim, uma empresa do Linux, né? Eu sei que o Linux é extremamente importante, é um sistema muito bom para programação, mas por que eu vou comprar uma empresa do Linux frente a uma Microsoft da vida, com vários fatores ali dentro da Microsoft que podem revolucionar ainda e gerarem receita ao longo do tempo de uma forma forte? Por que eu faria isso? Né? É por isso que a gente vê essa questão de excepcionalismo americano, porque a gente vê empresas liderando a questão de revolução e evolução. Revolução e evolução.
dentro de todos os fatores. Então, a Microsoft pode adentrar principalmente na questão de healthcare, por exemplo, na parte de saúde. Ela pode adentrar utilizando inteligência artificial, por exemplo, na questão ali, principalmente de cuidados médicos e, ao mesmo tempo, a questão de leituras de exames, enfim. São vários fatores assim que se corroboram com que esse valuation seja um pouco mais alto frente ao que o pessoal pensa. Porque, às vezes, o pessoal principalmente aqui no Brasil, eu acho, as pessoas param e pensam e falam assim, poxa, mas a Bolsa Brasileira está tão barata frente à Bolsa Americana, por que eu vou apostar na Bolsa Americana nesse momento atual, sendo que está quase no all-time high? Pelo simples fato das empresas de lá ainda atraírem capital estrangeiro e americano devido à questão dessa liderança. É por esse fator. Agora, as empresas brasileiras, quais são as evoluções delas? Quais são as revoluções que elas estão fazendo dentro do setor? Sim, existem empresas brasileiras que realmente se corroboram com uma perspectiva positiva. Eu até brinco, foque no Brasil naquilo que o Brasil é bom. Agro, commodities em geral, né? Agro, minério, papel, celulose, petróleo, enfim, todos esses fatores. Então, assim, eu acho que a gente não está vivendo numa bolha, né? E, ao mesmo tempo, eu ainda falo que se a gente tiver realmente, de fato, a bazuca de estímulo fiscal em março da China, a gente vai viver em um mundo com extrema liquidez, e liquidez faz com que bolsas globais e valuations, enfim, empresas, cresçam cada vez mais. E se vier esse estímulo fiscal, isso aí também ajuda um pouco a parte emergente, né? Então a gente vai ter que entender bastante esse contexto. Olhando para a perspectiva dos Estados Unidos, eu acho que a gente não está numa bolha, a gente acha que está no meio de uma evolução ainda que está chegando e está melhorando ainda mais, melhorando a eficiência, melhorando a produtividade. E olhando aqui para o Brasil, principalmente, a gente, obviamente, tem a questão a política interna, micro, né? Mas também a macro também interfere um pouco no Brasil nesse momento atual. Então a gente tem que observar bastante, mas eu acho que também a gente não está pior dos casos, principalmente com essa possibilidade de estímulo fiscal chinês que está para vir aí. Eu acho que outro case aí interessante é a China. Né? Pô, Vitão, você trouxe um contexto bem completo, emendou duas movimentações extremamente importantes. O corte está formado, né? Que é sobre a taxação. Então, o modo que o Trump pode gritar truco, mas ao mesmo tempo que tomar um 6 de volta, começar a pensar um pouco mais a respeito do como conduzir, porque se voltarmos até aquele cenário inflacionário americano, muda bastante o game, né? E a gente sabe que lá pega muito mais no tendão de Aquiles quando a gente fala de inflação, e também já traz, né, então, junto o contexto das techs, que era onde nós estávamos mais pressionados aí a respeito, de, entre aspas, dessa bolha. Então, realmente, aqui há 2 semanas, muita coisa vai se organizar com a sua fala, que é o Trump assumindo, e vamos ver se ele não vai voltar a tuitar essa parte das taxações, né, que é onde gera bastante volatilidade no mercado. E você chegou a comentar, só para a gente começar a fechar o racional, as techs, então é na próxima semana? É isso que a gente começa a ver as primeiras big techs? É na próxima semana? Se eu não me lembro, é na próxima semana, se não for nessa, na outra, né? Porque a gente tem algumas empresas na parte de tecnologia não decidiram ainda, não soltaram a data que vão fazer, mas a gente tem Microsoft, a gente tem Tesla já, a gente tem Meta, a gente tem Google, então todas essas empresas assim, um pouco mais conhecidas aqui do público brasileiro, obviamente, já começam a soltar, se eu não me lembro, ou na semana que vem ou na outra, eu não me lembro agora nesse momento atual, é porque realmente eu estou focado na questão de bancos durante essa semana e eu observo do que vem semana que vem, no domingo até, do que faz a questão ali, principalmente dos resultados, né? Então, assim, durante essa semana a gente já tem uma proxy na questão ali de inteligência artificial, semicondutor TSMC, né, amanhã, e na madrugada, né, na verdade, porque sai de Taiwan,
E a gente também tem a questão dos grandes bancos nesse momento atual. Mas Tex, enfim, é um pouco mais para frente. Né? E a NVIDIA nem soltaram ainda a data que vai soltar o seu resultado. Então, vamos acompanhando aí durante esse momento atual. Tiro porrada de bomba de tudo quanto é lado e a gente só vai anotando as datas, então. Eu convido a todos que aqui estão na transmissão para seguir o Vitor, @Vitor MOLIV, Vitor Mafra, dentro das mídias sociais, para poder acompanhar esse trabalho extraordinário. Demonstra um conhecimento gigantesco, principalmente nesse mercado internacional. Também dentro da nossa plataforma, aplicativo da EAI Invest. Esse cenário do calendário a gente vai atualizando a todos vocês. Não deixem de baixar o aplicativo, inclusive, para que vocês possam receber o push notification desses avisos. E, Vitão, eu vou, infelizmente, ter que passar a bola para você para um cenário de um destaque final, porque a gente agora entra nos aquecimentos do dado, né, do CPI, e aí a turma do trading já está com a mão tremendo, inclusive. Pessoal, a gente tem que entender que por mais que eu trace um cenário extremamente positivo por parte das bolsas americanas, olhando em perspectiva futura e ao mesmo tempo no momento atual, a gente vai ter um ano de extrema volatilidade, tá? O Guia já falou sobre a questão dos tweets do Trump, a gente vai ter realmente um pouco de volatilidade por causa disso, porque ele vai continuar principalmente através do seu aplicativo, né? E ao mesmo tempo repostando através do Twitter. A gente tem o Musk muito ativo dentro do governo atual, onde necessariamente ele é o dono do X, então provavelmente a gente vai ter realmente aí algumas publicações por parte do governo que geram um pouco, de certo modo, volatilidade. Na semana passada ele até postou que talvez não conseguiriam bater os 2 trilhões ali de corte de gastos. Isso gera um pouco de volatilidade dentro da Bolsa. Mas a gente tem que entender que esse ano vai ser um ano de extrema volatilidade, mas de muitas oportunidades. Então, para vocês que são principalmente traders, aí o ponto importante aí de fala é a questão da volatilidade, que é onde os traders atuam e fazem de fato dinheiro, tá? Mas olhando nesse dado hoje, eu acho que vai ser um dado relativamente, pode ser que eu esteja errado, vamos ver, mas eu acho que vai vir um dado extremamente ameno, mas a gente tem que olhar também em perspectiva. Americano, principalmente operador de mercado, ele olha em perspectiva. Ele muitas vezes, porque esse dado é passado, ele olha para frente, como que vai ser para frente. Então, às vezes, a gente tem mas CPI veio ameno, veio tranquilo, mas por que a Bolsa não porrou? Né? Porque ele já está olhando para frente. Né? E principalmente também questão de resultados corporativos, pessoal. Eu gosto muito de salientar que às vezes o resultado veio tão forte, mas aí veio o guidance, veio fraco, ou alguma determinada pessoa, CFO, CEO, trocou. Aí isso implica principalmente nessa volatilidade das ações aftermarket ou pré-market. Né? Então, a gente tem principalmente esses resultados, resultado caindo 10%, 20% lá nos Estados Unidos por causa disso. Por causa que as pessoas olham para o resultado, resultado muito forte, mas o guidance muito fraco, por perspectiva. Então, a gente tem que sempre também olhar essa questão de perspectiva, não só olhar o momento atual, não só olhar o momento do dado atual, né? Olhar o que vai acontecer ali para frente, tá bom? Basicamente é isso, assim, e desejo um excelente ano para todos nós, porque eu acho que vai ser um ano bem positivo, tá? Feliz ano novo para todos nós e que seja pelo menos mais tranquilo do que os últimos 4, porque foi difícil e agora a gente embarca em meio a todas essas transições. Obrigado, Vitor, portas abertas para a gente poder já fazer um bate-papo nesse curto espaço de tempo, assim que a gente já tiver a posse de Donald Trump, esses primeiros balanços nos Estados Unidos. Gostei bastante, espero que você também, e vamos colocar esses cortes para o mundo inteiro poder ouvir e assistir o seu racional. Obrigado mais uma vez e até breve. Abração, tchau. Tchau. Na XP, seus ativos valem muito mais. E o melhor, aceitamos ativos que nem mesmo a B3 aceita como garantia. Você pode utilizar os seus ativos em carteira para se alavancar no day trade ou até mesmo manter os seus ativos de um dia para o outro no swing trade. Tudo isso com uma exigência de garantia muito menor do que da própria B3. Assista o vídeo da ferramenta Apollo Trade, que apresenta a possibilidade de passar de um dia para o outro com uma exposição muito maior e descubra a potência que os seus ativos possuem na XP. Traga seus ativos para XP
porque a XP garante. Este produto está disponível automaticamente em sua plataforma. Caso haja alguma dúvida, entre em contato com o seu assessor ou através dos nossos canais de atendimento. XP, sua performance na máxima potência, com o que há de